Nesse vídeo de hoje você vai aprender comigo a melhor abertura para se jogar depois de E4, analisando uma partida que foi jogada pelo grande Bobby Fischer de Brancas, enfrentando outro grande mestre, onde ele conseguiu vencer em apenas 17 lances. Isso porque essa abertura que você vai aprender agora é uma abertura muito agressiva e coloca o seu adversário em situações onde ele precisa defender. E especialmente nas faixas ali de jogadores iniciantes, intermediários, digamos abaixo dos 2000 de rating, essa abertura funciona muito bem. Porque nessas faixas de rating, geralmente os jogadores enfrentam muitas dificuldades na defesa, em conseguir defender as ameaças do adversário. Então bora conhecer essa abertura que começa com o lance 1 E4. É claro que o Fischer vai começar jogando E4, é o lance favorito dele. Ruben Fine, que estava de pretas, respondeu com E5. Veio então cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5 e agora aqui nós chegamos aí no momento crítico onde o Fischer vai revelar qual abertura é essa. Mas antes de te mostrar aqui qual é essa abertura, eu preciso te lembrar que durante essa semana tá rolando uma mega promoção da Chessflix, onde você pode entrar para o Chessflix com uma condição especial. Isso porque na última semana aconteceu aí o dia do xadrez e nós resolvemos estender essa promoção para todos que fazem parte da lista de espera da Chessflix. Então, se você tem interesse em começar a treinar comigo, com outros grandes mestres, ter ali um método para evoluir no xadrez, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, entrar para nossa lista de espera durante essa semana, que você vai ser contactado, podendo entrar para o Chessflix com essa condição especial de 50% de desconto, fechado? Bom, então vamos voltar agora para eu te mostrar qual é essa abertura que o Fischer jogou contra o Ruben Fine. Bobby Fischer, ele jogou agora o lance B4. Bom, e qual é o nome dessa abertura? Esse lance ele caracteriza o Gambito Evans, que é uma abertura muito agressiva, que foi bastante popular naquele período romântico do xadrez, onde os jogadores usavam vários gambitos e tentavam atacar a qualquer preço. E qual que é a ideia desse sacrifício de peão? Acontece que B4 atacou o bispo, ameaçou B5, ganhando o peão de E5. Então, basicamente, o preto ele vai aceitar esse gambito, jogando o bispo tomar B4. E a ideia é que as brancas vão começar a ganhar tempos em cima das peças das pretas, jogando agora o lance C3. A ideia é atacar o bispo e poder jogar D4 no próximo lance, assim ficando com um forte centro de peões. Por exemplo, se as pretas cometem o erro de voltar o bispo para C5, as brancas podem já jogar D4 imediatamente, E por D4, C por D4, e agora o branco tem esse forte centro de peões. E se você acompanha aqui o canal há bastante tempo, você sabe que ter o centro de peões é uma grande vantagem, porque você pode usar esse centro para começar a atacar as peças do seu adversário. Por exemplo, depois de um lance como o bispo B6, você já pode começar a pensar em lances como D5, por exemplo, ou até mesmo depois de roque, digamos que o seu adversário ele faça um lance como o cavalo F6, agora é o momento de atacar as peças do seu adversário. Esse é um conceito bem importante na abertura. Se você tem o centro, você tem que usar esse centro para atacar as peças do seu adversário, tá? Então, se você é inscrito aqui do canal, provavelmente você já sabe disso. Se você não é, aproveita para se inscrever, para você aprender xadrez de verdade por aqui, que esses conceitos você vai usar bastante nas suas partidas. Agora, depois do lance C3, o Fine não fez bispo C5, ele fez aqui o lance bispo A5, que é um lance muito comum nessas posições do Gambito Evans. Bispo E7 também é uma opção, que é um lance bem interessante para as pretas, mas o bispo A5 ele acaba sendo ainda mais jogado. Então o Fischer seguiu com D4, com a ideia de ficar com o centro de peões, né? Então ele vai ficar ali com esse forte centro, e o Fischer ele quer abrir a posição também, porque uma das ideias de um gambito é sacrificar material para conseguir um rápido desenvolvimento.
E quando você tem uma vantagem no desenvolvimento, é interessante abrir a posição, porque assim as suas peças vão entrar em jogo mais rápido, podendo atacar o seu adversário. Então ele faz D4, e toma D4, e agora roque. Então, essa é uma abertura que ela tá bem naquele espírito de Gambito, o espírito dos sacrifícios, onde você não vai se importar assim tanto com os peões, tanto com o material nessa primeira fase do jogo. O objetivo é desenvolver as peças o mais rápido possível para conseguir atacar o seu adversário. E para o jogador de pretas é muito difícil jogar essas posições e muito arriscado, especialmente se o adversário ele sai aceitando todos esses sacrifícios, todos os gambitos aqui das brancas. Por exemplo, na partida, Ruben Fine fez um lance de toma C3. Então, olha só, nesse momento o preto ele tem 3 peões de vantagem. No entanto, o rei ele continua no centro e as pretas não conseguiram desenvolver as peças. Então essa é uma posição onde deixa bem claro o objetivo dessa abertura. Você quer sacrificar o material para ter o rápido desenvolvimento e atacar o adversário. E agora, como explorar isso, né? É preciso atacar. Se você tem essa vantagem no desenvolvimento, você tem que atacar o seu adversário. E agora vem o lance Dama B3. Com a ideia de jogar bispo toma F7. Então, o ponto F7 é o ponto mais vulnerável nessas posições dessa abertura. Então, é bem comum você jogar esse dama B3 combinado com o bispo C4 para criar ameaças lá em F7. E as pretas agora fizeram um lance dama E7, que parece um lance muito natural da posição para defender F7. Mas aqui seria melhor defender com dama F6. Acontece que dama E7 parece um pouco mais natural para essa dama não ser atacada assim tão rapidamente como poderia acontecer em F6. Só que o preto ele vai enfrentar outros problemas. Aqui o Fischer faz cavalo toma C3, já recuperando um dos peões. Seguiu cavalo F6, que também interroga. E agora vem aquele lance com o objetivo de abrir linhas, de abrir a posição. Então, aqui um outro conceito é o seguinte, que o Fischer, ele tá com a iniciativa. Então, você pode perceber que é o Fischer que tá dando ali o rumo da partida. E para manter essa iniciativa, ele tem que continuar fazendo lances de ataque sem dar respiro para o adversário. E essa era uma das grandes habilidades do Fischer. Ele conseguia conduzir essa iniciativa como ninguém. Inclusive essa semana, em uma das aulas ao vivo para os alunos do Chessflix, o tema principal foi esse, como o Fischer conseguia conduzir essa iniciativa. E o principal ponto é você sempre criar alguma ameaça para não dar respiro para o seu adversário. Então, por exemplo, depois de cavalo F6, as pretas querem rocar pequeno, para colocar assim o rei em segurança. Pensando nisso, como as brancas podem jogar para impedir o roque das pretas? Qual o lance que o branco pode fazer para já criar uma ameaça imediata? Pensando nisso, o Fischer fez um lance cavalo D5. Porque a ideia de cavalo D5 é que já ataca a dama e depois da troca em D5, as brancas podem tomar de peão, assim abrindo a coluna E. E com essa coluna aberta, as brancas vão conseguir criar ameaças imediatas contra o rei das pretas que está no centro. Seguiu aqui então com cavalo E5, cavalo por E5, dama por E5, bispo B2. Então, apesar de ter fechado a diagonal do bispo, o branco ele conseguiu conquistar uma vitória na posição, que foi colocar o bispo para jogar com ganho de tempo e ainda conectar as torres, podendo já criar ameaças diretas ao rei do adversário. Então, depois de bispo B2, veio dama G5, defendendo ali G7. O preto continua com a ideia de poder rocar, só que as brancas não podem dar respiro, não pode deixar o adversário ter esse tempo para rocar. E é o momento de buscar lances que criam ameaças. Lembra do conceito da iniciativa que eu falei aqui do Fischer? Ele sempre vai buscar um lance que vai criar algum problema para o adversário resolver. Pensando nisso, o Fischer faz H4, sacrificando um peão. A ideia dele é poder desviar a dama da defesa de G7.
Porque depois de dama por H4, ele pode fazer ali bispo toma G7, já atacando a torre e impedindo de uma vez por todas o roque das pretas. Mas e se não tomar em H4? Bom, é uma posição complicada de sugerir outros lances aqui, por exemplo, dama H6. Então as brancas poderiam fazer dama A3, atacando o bispo de A5 e impedindo o roque também. Porque agora se faz um lance como o bispo B6, já tem temas de mate em E7, com torre E1, por exemplo, e depois de rei D8, tá levando dama E7 mate. E depois de H4, se jogar, por exemplo, um lance como dama G6, de novo, tema de dama A3, e dama G4 poderia ser ainda uma outra opção. É possível, inclusive, já sacrificar a torre, jogando torre E1 cheque. E depois das trocas, rei D8, vai surgir alguns temas de mate muito parecidos com os temas que surgiram na partida. Por exemplo, depois de dama E3, já tem a ameaça de dama E7 mate. Então a questão é não deixar esse rei rocar. Tem que manter o rei no centro para conseguir usar a iniciativa. Então aqui H4, Fine faz dama por H4, bispo toma G7, torre G8. E agora o Fischer faz um lance brilhante na posição, né? Um lance que tá pedindo para ser jogado, porque ele vai conseguir um ataque direto ao rei do adversário. Já tem um ataque de mate na posição. Por exemplo, o computador, nesse momento, ele já anuncia mate. Ele fala que tem mate em 10 nesse momento. Então, depois de torre G8, Fischer faz torre de F1, exclama duas, sacrificando aí a qualidade. Forçado a jogar bispo toma E1. Na verdade, não muda muito, né? Se jogar bispo toma E1, porque bispo toma E1 vai jogar a torre por E1 e vai cair no mesmo tema. Porque na partida depois de torre E1 veio rei D8 e agora tem um arremate nessa posição. Se de repente você quiser parar para pensar agora como as brancas jogam para arrematar, para forçar aí o abandono do adversário. Bom, aqui existe um tema de mate na posição e se você visualizar esse tema de mate, você já vai começar a pensar nas ideias táticas que existem. Por exemplo, se a dama ela não defendesse F6, as pretas poderiam jogar bispo F6 mate. Pensando nisso, vem a ideia de tentar desviar a defesa, desviar a dama. E por isso, o Fischer faz um lance dama G3, atacando a dama de H4. E agora não tem casas para essa dama. E quando faz dama toma G3, tá levando bispo F6 mate. Então depois de dama G3, Ruben Fine, que foi um grande jogador da época, ele foi obrigado a abandonar. Porque não tem como parar essas ameaças de mate. Então, olha só o quanto essa abertura pode criar problemas para os seus adversários. O Fischer ganhou em apenas 17 lances de um outro grande mestre, um dos jogadores mais fortes da época. Então, é uma abertura que vale a pena você testar aí nas suas partidas. Como eu disse, especialmente abaixo dos 2.000 de rating, por ser uma abertura muito agressiva, ela pode funcionar muito bem. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.